Juízes, capítulo 17, a partir do verso 1. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Os ídolos de Mica. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados de você, que foram roubados de você, e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, e eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg, e o deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. Eles foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário. Fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs os seus filhos como seu sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém, de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde vem? Eu sou levita, de Belém de Judá. Respondeu ele: estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica, seja meu pai e sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com a palavra, com Mica, e tornou-se um dos seus filhos. Mica acolheu o levita, e o jovem se tornou seu sacerdote, e ficou morando em sua casa. Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Irmãos, quero fazer 2 perguntas para vocês, para a gente iniciar a introdução. A primeira é: o que acontece quando vivemos segundo a nossa vontade? A segunda é: o que acontece quando adoramos pela nossa própria conta? Qual a finalidade dessa passagem? Quando nós olhamos para o livro de Juízes, a Talmud, que é os escritos do judaísmo, eles dizem que esse livro ele foi escrito por Samuel. Alguns teólogos discordam, mas vamos seguir por essa linha. Essa passagem ela foi escrita ali ela não tem data de quando ela foi escrita, mas ela está ali entre o reinado, entre o livro de Josué e quando Saul foi coroado rei. Então, nesse período, não existia rei em Israel. O que acontecia desde o início do livro de Juízes, para frente, você vê um ciclo em que o povo de Israel eles permaneciam. Eles pecavam, Deus permitia que eles eram oprimidos por outros povos, e em seguida eles clamavam por aquilo porque eles estavam sofrendo na mão de outros povos. Deus se compadecia dele e levantava um juiz, um libertador para esse povo. O povo era liberto, voltava para a tua vida normal, só que aí havia paz, né? Cada juiz ali, cada temporada teve um período de paz. E teve paz ali por 70 anos, por exemplo. Se você for olhar 70 anos, é quase uma geração, né? Então, como não tinha instrução, não tinha um governo centralizado naquela época, eles faziam o que bem entendia. O povo voltava a pecar e voltava todo o ciclo de novo. Então esse é o contexto do livro de Juízes. E o que o autor ele quis trazer? Quando ele foca na narrativa de Mica, ele quer dizer que ele quer demonstrar com profundidade a decadência espiritual que havia naquele tempo. Como não tinha um governo, não tinha um rei, não tinha um príncipe, não tinha nada que
que desse direção para o povo ele vivia segundo a tua vontade, né? Ele fazia o que quisesse, ele adorava da forma que ele quisesse, então não tinha ninguém que os repreendesse. Então por isso que chegou nessa decadência. Esse é o exemplo de quando o homem se governa a si próprio, tá? Ele vai, a decadência é fato, ela vai acontecer a qualquer momento, porque é Deus quem nos direciona. Então nós não temos vida, né, entre aspas, nós não temos direção se Deus não está conosco. Então é Ele quem nos dá essa direção, o caminho que precisa ser trilhado. Então o último juiz foi Sansão, né, que ali foi até o capítulo 16. A partir do 17 já começa as narrativas, onde o autor do livro ele começa a enfatizar com mais detalhes esses acontecimentos. O primeiro ponto que eu queria trazer com vocês aqui, o primeiro ponto que eu queria trazer com vocês são os valores invertidos de uma família. Essa narrativa ela revela muito sobre o caráter, né, sobre o comportamento da família de Mica, né? Principalmente os que são mais falados ali, apresentados, é Mica e a mãe dela, né? Então, aquilo ali é um reflexo do estado espiritual que existia em Israel na época. E o texto fala que Mica, ele rouba a mãe dele, né? Ele rouba a prata da mãe dele, e ele escuta a mãe dele proferindo maldições para quem roubou aquela prata. E um detalhe muito interessante é que no Oriente Antigo, né, o povo de Israel, eles davam muito valor na maldição falada ou na bênção. Então tinha muito valor. Eles achavam que aquilo ali tinha um poder, o Deus trazia ou bênção ou maldição através, principalmente se viesse por uma mãe. Então Mica ficou ali, escutou a mãe proferindo maldição para quem tinha roubado aquela prata. Mãe, foi eu. Ele foi lá e confessou. Só que o que trouxe Mica a falar, a reconhecer o erro e se apresentar? Foi o medo da maldição. Ele não teve arrependimento em momento nenhum aqui. As escrituras falam sobre arrependimento. Então ele só foi lá e falou: mãe, foi eu que roubei a prata e ela está aqui de volta. Onde eles viviam? Eles viviam na região montanhosa de Efraim, que era um distrito ali da central de Israel. Esse território era da tribo de Efraim e também era conhecido como uma região montanhosa da Bíblia. A região montanhosa, ela logo no Novo Testamento, ela vem ser conhecida ali como a região de Samaria. Nós estamos ali diante de uma família com práticas religiosas que são totalmente duvidosas, né? É até estranho quando a gente olha, quando a gente estuda essa passagem, a gente fica até abismado, com o que está descrito ali, né? Realmente como o autor ele quis demonstrar a decadência espiritual daquelas famílias. Quando as bênçãos eram proferidas, né, aquele tinha um poder muito grande, como eu comentei agora há pouco. Então Mica ele foi movido por esse sentimento, por esse medo de ser amaldiçoado. Então a maldição ela poderia ser retirada. Uma vez ela falada, ela não poderia falar assim: olha, recolho do mundo espiritual a maldição, mas eu posso anular ela com uma bênção. E o que a mãe de Mica fez? Meu filho, eu te abençoo. Você me devolveu a prata, eu te abençoo. Então isso anulou, né, a maldição que a mãe dele tinha lançado sobre isso. O problema da nação de Israel nesse tempo de juízo é que eles não tinham mais um relacionamento com Deus. Eles estavam já vivendo, né, como da forma que eles achassem melhor, da forma que eles bem queressem. Então a lei do Senhor, né, não tinha mais. E Mica, ele era um religioso. Ele conhecia as leis do Senhor, que nós vamos ver mais para frente. Ele sabia o que é um sacerdote, ele sabe o que é um levita, um colete, ele sabe do santuário, então ele conhecia as leis. Só que ele conhecer a lei e você praticar ela é totalmente diferente, né? Então uma coisa não tem a ver com a outra, né? Então é isso que o texto deixa bem claro.
Uma curiosidade, a prata roubada, ela dá cerca mais ou menos de 13,2 kg, 13,300. Hoje, se nós formos converter essa prata para os valores em reais, ela daria mais ou menos ali em torno de 200 mil reais que Mica tinha pegado da mãe dele. E a Bíblia não deixa claro qual que é o motivo desse roubo, né? Por que ele furtou isso, e se ele é um conhecedor da lei, ele não tinha nenhum tipo de medo ou temor da palavra, porque até a mãe dele ele não perdoou, né? Ele foi lá e furtou essa quantia da mãe dele. Provavelmente essa prata virou um ídolo no coração de Mica, né? O ídolo, ele faz isso com as pessoas. Então a prata, ela foi um ídolo no coração de Mica, a ponto que ele roubou a mãe e ele não pensou nem duas vezes, né? E a gente vê também que ele devolve a prata, mas ele não tem nenhum tipo de arrependimento quanto a isso. Então ele se perde tanto na lei moral como na lei do Senhor. Não fica, ele fica ausente da vida deles. A sua mãe, ela chega a um ponto de lançar maldições, né? Um cristão ou alguém que teme, ele deveria pelo menos, Deus abençoe quem pegou. Não você vai falar, Deus amaldiçoa quem pegou ou quem roubou aquilo de mim, né? E isso é o que nos difere de pessoas pagãs. Pagãs vão falar, eu amaldiçoo quem pegou. Ele vai lançar uma praga, uma maldição, né, para quem furtou isso dele. Nós não, né? Nós pedimos para que Deus abençoe quem fez isso, porque a justiça é dele, a justiça não é nossa, né? Então é isso que nós cremos. No versículo 3 diz assim: quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. No versículo 3, a palavra consagro, ela é muito forte. É quando você dedica algo ao Senhor, né? Você dedica o teu filho, você dedica a tua vida, o teu casamento, tudo. Então, falar, Senhor, estou te entregando. É o Senhor quem direciona isso aqui. Então, só que o que a mãe dele faz? Olha, eu consagro ao Senhor, mas eu vou mandar fazer uma imagem do Senhor. Eu vou consagrar, só que eu vou separar uma parte e vou entregar para poder fazer uma imagem para ti. Então, isso traz uma confusão espiritual muito grande naquela família. Que, olha o ponto, né, que acontece. Quando Arão, quando o povo lá de Israel pressiona ele, que Moisés estava lá no monte, o povo pressiona Arão para que Arão construa uma imagem, né, para eles idolatrar. E o que era a imagem? Era um bezerro de ouro. E aquele bezerro de ouro, para os israelitas, era a imagem do Deus de Israel. Então, quando você tenta personificar a pessoa de Deus, você acaba olhando Deus somente por um lado. Você só vai olhar uma imagem. Por isso que Deus não tem imagem. Logo nós vamos ver um pouquinho mais para frente que Ele proíbe esse tipo de prática. Então, quando você persona Deus, você olha um lado, mas você deixa passar muitos outros lados, né? Então, quando ela consagra essa prata ao Senhor, né, a gente vê essa confusão espiritual ali entre aquela família. Quando ela fala ali, vou dedicar essa prata para ser construído ali um ídolo e uma imagem e um ídolo. São duas coisas diferentes. E você percebe que ali não é Dagon, não é Astarote, não é Baal, é a imagem que ela quer construir, a imagem do Deus de Israel. É a imagem que ela pretende, né? De qualquer forma, Deus ele proíbe estritamente tal imagens, independente de ter sido feita para representar Deus ou não. Eu gostaria que vocês abrissem comigo o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Diz assim: não faça para você um ídolo na forma de qualquer coisa no céu ou na terra ou debaixo da terra e das águas. Aí, se você for um pouquinho mais para frente, no versículo 23, ele vai reforçar isso. Não façam de forma alguma deuses de prata, nem de ouro,
para me representarem. Então a imagem, quando ele fala ali que vai fazer uma imagem esculpida e uma de metal, qual que é a diferença delas? A esculpida, para eles, é uma imagem, você pega um artesão e você pega madeira, você pega argila e você faz o desenho de uma imagem que você quer. Quando é um ídolo de metal, ele é diferente. Ou você pode derreter um metal, o ourives, né? O ourives é a pessoa que, ele é o artesão, ele é especialista em fazer esse tipo de artesão, né? De artesanato. E quando é um ídolo de metal, a diferença é essa, que ele é feito de um metal, ou ele é feito de uma prata derretida ou de um ouro, ou você pode fazer de um ferro fundido, que é muito mais barato, e o ourives vai lá e ele banha, por exemplo, vai ter banhada prata ou banhada ouro. Então, são dois tipos de imagem que nós temos aqui. Segundo ponto, a idolatria da família. Aqui nós vamos enxergar a quebra dos mandamentos, e quando a idolatria ela toma profundidade e consenso entre eles estão de acordo entre essa idolatria. No versículo 4, lá em Juízes, né, 17, Juízes capítulo 17, versículo 4, vai dizer assim: mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg e deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. Eles foram postos na casa de Mica. O que tinha na casa de Mica? Aqui o texto está falando que foram colocados na casa de Mica. Mica tinha um santuário lá na casa dele. É um santuário particular, pessoal mesmo. Então, quando a mãe dele recuperou aquela prata, ela destinou, né, essa quantidade para que fosse investido na construção dessas imagens. Quando a gente enxerga na palavra que Mica construiu um santuário, eu vou ler aqui para poder ganhar um pouquinho mais de tempo. Deus ele proíbe no Velho Testamento, né, a lei mosaica, ela proíbe a adoração ao Senhor que não seja em Siló. Ele determinou ele determinou um local para que ele seja adorado. Por quê? Você não pode adorar lá na floresta ou debaixo de árvore, porque isso era uma prática dos povos da região, principalmente, por exemplo, cananeus. A idolatria que eles praticavam era em qualquer lugar daquela região, e Deus não. A organização de Deus, né, para trazer pureza no culto a Deus, ele falava assim, o Deuteronômio, capítulo 12, versículo 11, diz assim, então, para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolheu como habitação do seu nome, vocês levarão tudo que eu ordenar: holocaustos, sacrifícios, dízimos, dávidas especiais e tudo que tiverem prometido em voto ao Senhor. Justamente por quê? Porque em Siló é onde estava o tabernáculo, onde estava a arca da aliança, e ali a presença de Deus. Por isso que Deus proibia o culto em outro lugar que não fosse ali, para não contaminar e não ter impureza quanto a isso. E a história de Mica começa a piorar um pouco mais. Ele tinha um santuário, a mãe dele mandou fazer ídolos para colocar lá nesse santuário, e Mica consagra o seu filho como sacerdote, versículo 5. O sacerdote, de certa forma, eles são mediadores entre Deus e os homens, e eles representam a lei de Deus, e também as cerimônias rituais e os sacrifícios a Deus. Os sacerdotes deveriam ser da tribo de Levi, só que são os descendentes de Arão, e servirão no santuário. Está lá em Números, capítulo 8, versículo 5 em diante. Quando vemos Mica, ele selecionando um mediador para ele, é muito estranho, né? Você vê que ele está tentando fazer algo bom, só que da forma correta. Ele está tentando fazer a adoração, que é algo bom ao Senhor, algo bom para a vida dele, mas de uma forma totalmente incoerente. Mica, ele tinha consagrado o filho dele, né, para poder ser sacerdote e fazer parte ali do culto que ele tinha no santuário em sua própria casa. E dentro desse santuário tinha vários outros ídolos, né? A gente vê ali ídolos da família,
tinha imagens, tinha ídolos de metal. Então ela era bem, como se diz assim, completa nesses quesitos. E qual que é a influência desses ídolos na vida das pessoas que são idólatras, das pessoas que os idolatram, né? A gente pega como exemplo lá de Raquel fugindo lá, Raquel e Jacó, perdão. Raquel e Jacó, toda a família fugindo de Labão. O que ela faz? A Raquel rouba os ídolos do pai dela. Olha só o que o ídolo faz na vida da pessoa. Ela colocou a vida de todas aquelas pessoas em risco, porque Labão foi lá, queria pegar eles e queria descobrir quem foi que roubou aqueles ídolos. Então foi um ídolo para Raquel e também era um ídolo importantíssimo para Labão. Então Labão tinha uma consideração, um apego muito grande por aqueles ídolos. A gente vê que a influência deles acaba se tornando cada vez pior na vida dessas pessoas. Qual foi a causa dessa corrupção? Mica, a mãe dele, né, para trás. O que gerou essa corrupção? O versículo 6 vai dizer assim, o versículo 6 é a chave interpretativa para toda essa história aqui. O autor vai dizer: naquela época não havia rei em Israel, cada um lhe fazia o que parecia certo. Então, por não haver rei, as pessoas elas faziam exatamente o que elas queriam. Não tinha ninguém para mediar, não tinha ninguém para falar nada. O que ela achava que era certo, ela ia fazer e pronto. Terceiro ponto, o levita particular. Versículo 9 vai dizer assim: Mica lhe perguntou: de onde você vem? Eu sou levita de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. O versículo 10 vai dizer assim: fique comigo, disse-lhe Mica, seja meu pai e sacerdote. Eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. Como é escolhido um levita? O levita ele é escolhido ele é um israelita da tribo de Levi. E essa tribo, ela foi escolhida por Deus para cuidar do templo, né? As atribuições de um levita é atuar no templo, o santuário de Deus, orientar quanto à adoração correta a Deus, auxiliar os sacerdotes e transportar e carregar a arca, a manutenção do templo, música e louvor. Nem todos os levitas eram elegíveis a serem sacerdotes. Aqueles que não eram, eles participavam como auxiliares ali no templo. E por que esse levita estava vagando, esse jovem estava vagando naquela região? Porque os levitas eles não tinham terra, né? Então eles poderiam migrar para outras tribos e daria eles tirarem o sustento. Então a gente vê ali uma falsa consagração, porque Mica ele consagra esse levita ao sacerdote particular dele. Irmãos, é a mesma coisa hoje que nos dias atuais. Eu pego um cômodo da minha casa, eu faço ali uma igreja, um santuário e contrato um pastor particular para ser o meu mediador. Trazendo hoje para a vida, para os dias de hoje, é uma comparação um pouco semelhante. Então, o que Mica ele queria fazer era isso, era algo para sustentar o seu próprio ego. E ele ficou feliz, agora achei um levita, né? Então eu vou pegar algo que é bom e verdadeiro, que é um levita, vou colocar ele aqui no meu santuário e eu vou fazer isso aqui tudo funcionar como Deus quer. O levita ele foi corrompido? Sim, porque se ele é um levita que ele conhecesse da lei de Deus, ele ia falar: olha, não está certo. Tudo que tem aqui no teu santuário não está legal. Ele deveria alertar, né, porque uma das atribuições do levita é direcionar o povo a uma adoração correta, e ele não fez. O que ele fez? Ele aceitou o trabalho, aceitou a oferta, e ele se tornou o sacerdote particular de Mica. E no final, que é o versículo 13, Mica vai afirmar, e Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou o meu sacerdote. Irmãos, a confiança de Mica era tão falsa na sua consagração que ele acreditava que aquilo ali estava correto.
Ele pensou, agora eu vou ter o favor de Deus, né? Tem um santuário, tem as imagens, tem os ídolos, e agora eu tenho um levita com um colete e tudo. Tem um levita que vai ser o meu intermediador entre eu e o Senhor. Então é tão falsa essa confiança. Ele tem boa intenção, ele tem religiosidade, mas ele não tem uma aliança com o Senhor. Se ele tivesse uma aliança, ele não ia fazer isso. Ele ia fazer da forma correta, mas ele acaba fazendo do jeito que ele achava que estava sendo feito. E como Mica, ele consagrou o teu filho anteriormente, né? Óbvio que ele desconsagrou, ele tirou o filho dele do posto de sacerdote, e o levita ficou assumindo esse posto. Atualmente, hoje, muitas pessoas acham que idolatria, ela é somente adorar uma imagem, né? Tem muita gente que não anda com um amuleto, né, no bolso, mas ela torna o trabalho dela um ídolo, o carro dela é um ídolo, uma música do mundo é um ídolo, uma pessoa X se torna um ídolo no coração. E o que é um ídolo? O ídolo é aquilo que Calvino, ele já disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então eu acabo construindo um ídolo para poder suprir algo vago que eu tenho na minha vida. E esse algo vago é só Jesus. É só Jesus que pode suprir isso. Essa deficiência nós temos desde lá do Éden. Desde o Éden, com a queda do homem, nós temos essa falta do Espírito de Deus, da presença de Deus dentro das nossas vidas. Então, o que o homem faz? Aquele que não tem fé, aquele que não acredita, ou aquele que ele acha que está fazendo a coisa certa, como é o texto que nós estamos acompanhando, ele vai criar um ídolo, e para alimentar aquele ego, aquela falta que ele tem internamente. Para concluir, o que nós encontramos nesse capítulo 17? Um Deus criado pelo homem, um culto organizado por humanos e um sacerdócio criado pelo homem. Como comentei, o versículo 6 ele é a chave para tudo isso. Então é assim, não faça isso em casa, tá? O autor tá bem claro aqui, nesse tempo não tinha rei de Israel, cada um fazia tudo o que vinha ao seu coração. Amém. Aplicação prática. Nada adianta da gente trazer uma palavra e não trazer aplicação prática para as nossas vidas, né? O que Juízes 17 ele nos ensina? Que nós devemos retornar ao centro da aliança, onde Deus não é moldado pelo homem, mas o homem sim, ele precisa ser moldado por Deus. A história de Mica, ela nos alerta contra a adoração, né? A idolatria disfarçada de adoração. Então eu presto uma idolatria e eu acho que ela está sendo uma adoração, mas ela não é. E isso é uma influência daqueles povos que viviam naquela época. Então traziam isso, o povo de Israel acabou adotando essas práticas para dentro dos cultos, né? Primeiro ponto aqui de aplicação. O que acontece quando tentamos servir a Deus do nosso jeito? Quando tentamos servir a Deus do nosso jeito, por conta própria, aos nossos olhos, sabe o que acontece? Nós adoramos uma imagem nossa mesmo. É o nosso ego que nós estamos adorando. Porque quando você constrói uma imagem, certamente você vai inserir no contexto dessa imagem algo que falta em você. Então você vai construir uma imagem para satisfazer um ego, para satisfazer algo que está faltando dentro de você. A imagem foi construída na tentativa de representar a Deus. A intenção dela é criar uma religião onde ele tivesse uma imagem e um retrato de quem Deus era. O problema é que as imagens elas são limitadas e nós afeiçoamos muito mais a imagem por causa do que ela significa para nós. Para nós é muito mais sobre do que ela fala de nós mesmos, é do nosso ego, é a nossa imagem que nós adoramos e não de Deus.
É uma ilusão que nós acharmos que nós vamos adorar uma imagem e ela vai atingir Deus. Ela não vai atingir, porque Deus proíbe esse tipo de prática. Então, resumo prático, então quando alguém é lançado a viver por conta própria, ela vive uma vida adorando a imagem de si mesmo. Segundo ponto, quem vive por conta própria tenta servir a Deus do seu jeito. Tem muita atividade religiosa, está em cultos, né? Tá envolvido na programação da igreja ou do município, mas a obediência da palavra de Deus, ela passa a ser secundária na vida delas. Então ela está tão motivada, ela está tão agitada com aquilo, que ela acaba, fazer aquilo que é certo a Deus, e não é a prioridade para a vida dessas pessoas, né? Então, a gente nessa passagem, olha quantas atividades nós enxergamos. Muitas intenções. Mica, ele tinha boa intenção, ele não tinha má intenção, mas a boa intenção dele, sem a obediência, ela não vale nada, ela é nula, ela não vai surtir efeito na vida dele. Então, eu estou envolvido com várias atividades religiosas, mas a obediência a Deus fica em segundo plano. A interação com Deus não tem prioridade na minha vida. Isso quando eu adoro do meu jeito. E terceiro e último, do nosso jeito, ao nosso modo, a idolatria acaba sendo disfarçada de adoração. Em Romanos, não precisa abrir, Romanos capítulo 11, versículo 36 diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Isso quer dizer que não é para mim, o culto não é para mim, não é para o pastor, não é, a adoração é para Deus. Então é dele que vem todas as coisas. Que nós possamos glorificar, que isso venha fazer sentido nas nossas vidas, que nós sejamos cristãos verdadeiros, que nós caminhamos segundo a palavra, mas que primeiramente seja feita a vontade do Pai, porque sem Ele nós não caminhamos da forma correta. Nós vamos viver igual essas pessoas, o povo de Israel que vivia em Juízes. Eles viviam para o teu próprio ego, para a tua própria vontade, para o teu próprio objetivo. Então, quero orar, pedir para vocês ficarem em pé para a gente encerrar.